No terceiro episódio da série Práticas Integrativas no SUS, vamos falar sobre o Ayurveda, uma das 14 novas terapias que, desde março deste ano, fazem parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS. Mais que uma prática de saúde, o Ayurveda é um conhecimento desenvolvido na Índia milhares de anos atrás. Óleos, massagens, fitoterápicos. Hoje você vai conhecer as ferramentas terapêuticas usadas tanto para preservar a saúde quanto para curar doenças. E vamos explicar como se chega ao diagnóstico em uma consulta Ayurveda. Vale a pena conhecer? Vale a pena ficar ligado. Olá, meu nome é Cristiane Aires, sou terapeuta Ayurveda e atuo na área há mais de 22 anos. Tudo bem, Cristiane? Tudo bem, Marcela? Um prazer estar aqui. E você? Prazer é nosso, está tudo ótimo. Obrigada por você estar aqui com a gente nesse terceiro episódio dessa série que está sendo uma delícia para a gente fazer, que a gente está conhecendo assuntos que a gente não tratava normalmente aqui no Ligado em Saúde. Então, dessa vez, Ayurveda. O que quer dizer essa palavra, Cristiane? Ayurveda, ela significa muita coisa. E eu fico um pouco emocionada de falar dela, até pelo motivo que eu estou aqui na Fiocruz, né, nesse programa, podendo falar sobre a Ayurveda, que há 22 anos atrás, a gente nem sabia o que era. Então, eu fico muito feliz que a gente vai levar esse assunto ao público. O Ayurveda, na sua essência, né, na tradução, é conhecimento da vida ou ciência da vida. Eu, particularmente, gosto do assunto e tratar como conhecimento, porque a ciência, a gente sabe, eu já trabalhei em lado científico e a gente sabe que depois de comprovado alguma coisa, a gente já muda para outro assunto. E o Ayurveda não, o Ayurveda ele tem uma continuidade. O Ayurveda a gente estuda desde o comportamento do átomo até doenças. Na verdade, o Ayurveda ele não olha para a doença, mas assim, para o público entender, até uma dor de cabeça. Então, o Ayurveda ele é muito integrativo, ele permeia por muitos caminhos dentro da vida, porque a ciência da vida não se diz só à doença física, ao seu estado físico, o seu rejuvenescimento, não é isso, ele vai além. Ele olha, ele tem um olhar integrativo, ele não é segmentado. Mas dentro desse olhar, o que é o estado de saúde? O que é ter saúde nesse conhecimento Ayurveda? Para o Ayurveda, ter saúde é você ter plenitude, ser feliz e não ter nenhuma queixa. E isso, a plenitude não depende de um corpo físico só, né? O Ayurveda, ele depende que você esteja em harmonia com o seu todo. Então, o seu corpo físico, o seu corpo emocional, o seu corpo mental. Porque se algum desses corpos, se eles não estiverem bem, o corpo físico é o que vai sentir o impacto. Se você mentalmente não está bem, você começa a sentir. Uma pessoa com uma depressão, uma pessoa com uma síndrome do pânico, o corpo começa a travar, começa a enrijecer. E tem essa explicação do porquê. Então, para o Ayurveda é você estar pleno e de acordo com a natureza, com a sua natureza e com a natureza do mundo externo. Então, a gente tem uma imagem, vou só deixando aqui para quem estiver nos assistindo, uma imagem desses corpos que não são só o corpo físico, né? Porque a gente, é até complexo para a gente que está acostumado com a medicina convencional, com as práticas de saúde ocidentais, entender essas dimensões, né, Cristiane? É bem diferente, né? É diferente e eu acredito que, assim, as pessoas estão começando a ter uma abertura para isso, porque até então a nossa prática ocidental é olhar um corpo e olhar as partes desse corpo, e o Ayurveda não vê isso. O Ayurveda vê você como um todo, ele tem um olhar para um sistema completo. A gente não trata coração, a gente trata a pessoa. Então, assim como não trata a doença, como né? não trata a doença. O Ayurveda não enxerga a doença. Essa coisa assim, você tem um remédio de Ayurveda para dor de cabeça? Não tem isso. Como que o Ayurveda enxerga esse processo de tratamento? A gente olha a causa. O que trouxe essa dor de cabeça para você, né?
quais são os aspectos emocionais que você teve, ou os aspectos de simbiose com a família, ou quem da família tem muito essa dor de cabeça. Não necessariamente, eu costumo dar alguns exemplos. Um exemplo, uma pessoa que tem diabetes e que a visão dela é prejudicada, é diferente o tratamento para quem tem diabetes e o rim foi prejudicado. Então, a gente não olha para esse contexto da diabetes. Uma pessoa, ela é tratada como um projeto único dentro do Ayurveda, então é muito direcionado. Isso não significa que é complexo o tratamento. Às vezes um chá pode resolver tudo. O Ayurveda, para as pessoas que são leigas e entenderem o Ayurveda, é a gente ir um pouco para trás da nossa história, da avó que fazia um chazinho e te dava um chá para uma cólica, da avó que fazia um emplasto, um unguento para um machucado que você teve. Porque é um conhecimento milenar, né? Um escalda-pés para quando está resfriado. O Ayurveda, ele traz isso. Então, ele é muito, muito artesanal e fácil. Uma coisa que a gente vê muito, você falou de internet, né? Quando a gente vai buscar informação sobre a Ayurveda nos meios de comunicação, na internet, é a história dos doshas, né? E isso as pessoas se interessam muito. Se interessam muito. Eu trouxe para você poder explicar para a gente o que são e qual a relação dos doshas com o nosso estado de saúde ou as doenças que podem aparecer. Eu vou colocar aqui na tela, vamos dar uma olhada? A gente tem três doshas, né? Vamos lá, isso. É o Vata, Pitta e Kapha. Isso. E são combinações de elementos. Isso. A base, assim, né, do Ayurveda, eu vou começar de uma coisa mais entendível, né? O Ayurveda, ele olha para 5 grandes elementos, que a gente fala de 5 grandes Panchamahabhutas. Esses 5 grandes elementos é terra, fogo, ar, éter e água. A combinação deles acontece desde um asteroide, do universo, para poder existir alguma coisa. Tudo é composto disso, disso. Esses elementos têm um comportamento muito importante dentro do corpo. E a combinação deles, né, do ar e do éter, o éter, para a gente começar a entender, é o espaço. Muita gente confunde éter com um éter mesmo, mas é espaço. Então, é o elemento ar e espaço, onde gera movimento. Dentro o Vata, ele é primordial dentro do Ayurveda, porque tudo no universo, ele pulsa, nasce de uma pulsação, que a gente fala que dentro do Ayurveda é muito importante a palavra Spanda. Spanda em sânscrito significa pulsar, e o pulsar inicia dentro de um processo, como começou o universo e como rege o corpo. Então, esse movimento pulsar é o que dá um impulso para os outros 2 elementos, que o Pitta é o fogo e a água. Tem um elemento em alguns textos que é o ar, que é o que gera esse movimento no fogo também. E ele é responsável por transformar e digerir. Mas o que isso na prática traz? A gente quer dizer que, então, cada pessoa é formado por um desses doshas, isso vai trazer o que para a gente? Isso vai orientar o tratamento? Isso vai orientar um diagnóstico? A pessoa, ela nasce, a gente chama o estado do que ela é em Prakriti, o que ela é. Isso não muda. Não tem como mudar a cor dos olhos, estruturas, enfim. Ela pode ser uma bidosha ou um tridosha. Ou ela traz 2 em evidência ou 3 doshas em evidência. Isso daí, segundo os textos, é uma qualidade que é da pessoa, que a gente não consegue interferir e quem interfere arruma um karma. Só que o que acontece? Onde o Ayurveda atua nesses doshas? Num momento que chama Vikriti, que são doshas que a gente adquire do mundo externo para o mundo interno. E é isso que nos desequilibra. Desequilibra. Eu vou dar um exemplo para poder entender. Um dosha Pitta, né? Alguma influência, alguma coisa muito quente, um sol em excesso, uma pimenta em excesso, de repente entrou e se alojou no sangue. Não necessariamente amanhã eu vou ter o problema. Ele pode ir andando no meu sistema circulatório, transbordando, e de repente o fígado, eu passei muita raiva.
O fígado é o órgão que atua na raiva. Ele alojou lá na artéria biliar. A hemorroida é uma doença da artéria biliar. Então, o Ayurveda não enxerga a hemorroida, ela não trata ali. Ela vai tratar esse dosha que entrou no sistema circulatório e o fígado. Entendi. Tratando o fígado, então as pessoas procuram nessa constituição sempre saber assim, eu sou pita, eu sou vata, eu sou kapha. De nascimento, a gente tem como dar uma pincelada e falar, olha, mas pelo pulso você fala exatamente o que a pessoa é. Mas o mais importante é entender o que ela adquiriu e o que tem que ser reequilibrado, né? É isso. Mas isso acontece numa consulta? Como é que é uma consulta do Ayurveda? Ele é muito diferente de uma consulta de uma medicina convencional? Muito. Só para o pessoal entender do que a gente está falando, né? Bom, Você falou de leitura de pulso, por exemplo? É muito diferente, porque primeiro que a gente vai olhar o paciente como um todo. Então, vai fazer exame nos olhos, na língua, na orelha. Que são esses microsistemas, né? Que refletem os órgãos, não é isso? Tem também isso, senão como são os canais energéticos. Tem a unha, o exame da unha, onde dá para ver os tecidos. Pela unha a gente consegue saber como que está o seu sangue, como que está o seu tecido ósseo. Hiper interessante, né? Totalmente diferente do que a gente está acostumado. E o diagnóstico, a minha especialização dentro do Ayurveda. Há 18 anos eu mergulho nessa ciência. E o diagnóstico, para mim, é a parte mais importante, porque se um diagnóstico é bem feito, o tratamento vai ter sucesso. Claro. O pulso é um diagnóstico, é o principal, a leitura do pulso. Pelo pulso, a gente lê dosha de nascimento, qual dosha que você adquiriu, quais são as doenças que ele pode gerar, quais as doenças que ele gerou, e mais 72 mil canais de energia que você vê aonde a doença vai chegar. Qual é a porta que você vai ter que travar para a doença não chegar? Então, é um exame muito completo. E vocês não usam exames laboratoriais ou nada disso que a gente está acostumado na medicina convencional, de imagem, nada disso? Por exemplo, o regente, se a gente tem que falar uma importância assim dentro da Ayurveda, o regente é o Agni. O que significa isso? Fogo digestivo. Se você tem uma boa digestão, e não é só a digestão do estômago, é a digestão do fígado, é a digestão celular, é a digestão emocional. Cada canal dentro do corpo, que são milhões, tem um Agni digerindo alguma coisa. Então, o que é importante a gente entender? Que o processo digestório é o primeiro olhar que a gente tem que ter para a pessoa. Isso no pulso a gente consegue saber. Por quê? Se eu tiver um Agni muito alto, ele queima nutriente. Se eu tiver ele muito baixo, ele entope os canais e não passa nutriente. Os dois dá falta de nutriente. Então, como que eu vou saber isso? Pela pigmentação da língua, pela pigmentação da unha, pelo cabelo. Isso seria o início para você traçar o que vai ser esse tratamento. E aí eu sei se você está faltando ferro, se está faltando zinco, se está faltando cálcio. O Ayurveda dá essa possibilidade de nutrientes. Se eu tenho marca na língua, então é um olhar completamente diferente. A gente não tem agulha para tirar exame de sangue, radiografia. Vamos falar mais disso no próximo bloco? Eu preciso chamar um intervalo, mas a gente volta já já. Você vai assistir a uma matéria que o Ligado em Saúde gravou no Ambulatório de Práticas Integrativas da Universidade Federal da Bahia, em Salvador. E a gente vai falar também sobre as opções de tratamento do Ayurveda. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o terceiro episódio da série Práticas Integrativas no SUS. E o assunto de hoje é o conhecimento Ayurveda. A nossa convidada é a terapeuta Ayurveda, Cristiane Aires. Dei uma tropeçada. Terapeuta Ayurveda, é difícil de falar isso, né? Terapeuta Ayurveda, é difícil. É difícil, mas saiu. Saiu. Cristiane, a gente vai começar o bloco agora assistindo a uma matéria que a gente gravou no Ambulatório de Práticas Integrativas do Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia. Quer dizer, já está para o público, o Ayurveda já está aí sendo usado pelas pessoas, isso é muito bacana. Vamos ver como é que isso funciona lá.
A Irailde chegou aqui principalmente com o problema de obesidade, né? Ansiedade, preocupação, muito estresse, dores de cabeça. Então ela queria mudar isso e sem ter que estar usando toda uma medicação biomédica, né? Então ela que faz todos os tratamentos e a série do Ayurveda, que foram com os tipos de oleações. Eu estava no médico de coluna, ortopedista, e já estava com um peso de 98 quilos, como eu já tenho 66 anos, e também muitas dores no corpo. Tinha dia que eu dizia a ele que eu estava assim, gemendo de dor. Eu vi que a medicina alopática não estava dando conta do sofrimento dos meus pacientes. Comecei inicialmente trazendo os pacientes do ambulatório de infectologia, principalmente pacientes com AIDS. Mas depois começou a aparecer espontaneamente pacientes com dor crônica. Aí eu peguei, me dirigi aqui. Quando eu cheguei aqui no primeiro dia, eu já saí daqui leve, após uma massagem. Perdi esses 16 quilos na fé, sem usar nenhum remédio. A gente tem uma medicalização excessiva atualmente. Por exemplo, uma pessoa que está com luto mais de 15 dias e chorar, ele já tem um código, ele já é um paciente psiquiátrico para tomar a medicação. Então, o remédio não necessariamente está na farmácia, tá? Ele pode estar no seu quintal. Alguns pacientes trazem as folhas para a gente prepara medicamentos a partir do quintal, farmácias vivas. Quase tudo a gente usa produzindo aqui e dando para as pessoas. Creio que dentro da medicina ayurvédica, como na Índia, como ela é praticada aqui, que é o que nós não podemos ainda apresentar no SUS, ainda, né? Nós estamos implantando da maneira como a gente pode, por questões nossas mesmas, financeiras, mas a gente está tentando, aos poucos, procurar e capacitar profissionais que possam nos ajudar cada vez mais a trabalhar com a Ayurveda. E eu me apaixonei por essa medicina, né? Por exemplo, na Alemanha funciona muito bem. Eu posso falar isso porque eu morei lá, mas nós precisamos mesmo de uma ajuda bem mais forte financeira para a gente ter mais capacitação nessa área. É bom demais estar aqui, pelos esses carinhos que eles empregam na gente, por essas mãos maravilhosas da nossa que pega a gente para fazer essa massagem. Porque quando a gente sai daqui, a gente sai vigorado mesmo, dizendo assim, eu vou viver muito, eu vou viver ainda com saúde, com a paz e a vontade de viver e de querer rejuvenescer para ver os netos crescer. Que barato ver isso, né? Muito, me causa muita emoção, porque o Ayurveda, ele é isso, ele é simples. Eu posso te falar assim rapidamente, uma pessoa que eu tratei, a Dani Lago, ela caiu de 4 andares, ela foi desenganada pelos médicos e ela foi para casa para morrer em casa. E exatamente 4 meses, fiquei trancada com ela dentro de um quarto e ela criou essa coragem de viver. Ela tá linda, teve filhos, andando, tudo que a medicina... Tudo depois disso? Depois disso, tudo que a medicina achou que não seria possível e só foi com a Ayurveda. Não foi com mais nada a não ser a Ayurveda. Todos os procedimentos, esses que são feitos no hospital, na Índia, que ela falou. Então, assim, o Ayurveda ele é uma potência muito grande. E realmente, o que ela falou, a gente pode até dar... que as pessoas trazem a erva do que tem perto de casa, porque esse é o conceito do Ayurveda. A gente não precisa buscar nada na Índia, a gente não precisa buscar nada nos Estados Unidos, a não ser conhecimento. Mas tudo que o Ayurveda preza é você usar aquilo que está próximo a você. Ela falou ali, ela citou uma coisa que eu queria tocar nesse assunto. Ela falou que na Índia é uma medicina, né? É um sistema médico. Aqui a gente não pode tratar como sendo. Como é que é essa diferença? Porque a gente fala que é um conhecimento, é um sistema, mas a gente vê que é uma medicina, né? Na Índia tem os hospitais, tem o ambulatório e tem hospitais. Eu vou falar de um que é mais no sul em Kerala, que é o EVP, onde eu tenho mais assim, conhecimentos dos tratamentos. É um hospital onde as pessoas se internam, é analisado, tem equipe médica mesmo, Vaidyas que traz a tradição oral, mas pessoas que são médicas, e ele tem vários tratamentos. Então, assim, tem alimentação, ele vai direcionar o que é melhor.
O que difere para o Brasil é que lá é feito tratamentos evasivos. Então, que precisa de sanguessuga, que precisa fazer vômitos. Aqui a gente e essa não prática tem não isso. pode, no Brasil, ela não pode. Uma coisa que eu acho bacana a gente falar, né? A gente viu algumas opções ali de tratamento, né, sendo usadas. A gente viu óleos, massagens, os fitoterápicos, né, que são Sim. algumas opções para medicamentos. Mas tem também sudação, né? E também tem uma importância muito grande a dieta, a alimentação nesse sistema do Ayurveda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. A gente tem a questão das épocas do ano, né? Tem. O que o Ayurveda fala? A gente saiu um pouco, o nosso hemisfério saiu um pouco, afastou do sol e ficou mais gelado. Automaticamente, o nosso organismo também recebeu essa informação. Então, o nosso fogo digestivo, ele cai um pouco. O que eu tenho que buscar? Primeiro, o Ayurveda preza para comida da estação. Então, tudo que é para manter saúde, eu comer o que é da estação. Agora, é brócolis, tangerina, tem algumas coisas, eu busco isso vai me dar saúde, porque eu estou de acordo com essa energia do planeta, do ambiente. A outra coisa é que o Ayurveda, ele preza que dentro dessa parte de alimentação, você tem uma boa alimentação mental. Não adianta você comer uma comida orgânica, linda, maravilhosa, assistindo algo trágico. Então, o Ayurveda pede que no horário da alimentação, você tenha um momento de paz, tá? Buscar dentro da alimentação física, comer comidas mais quentes, mais pastosas. Nessa época do ano, no inverno. Porque você tem que ajudar esse fogo digestivo a digerir. Ele também diminuiu com o afastamento do sol. Então, o que você deve procurar é não comer saladas, é não comer comida fria, é não comer, não tomar sorvete, nada que nessa época seja gelado. Isso pode nos porque isso adoecer? Pode adoece. Porque o ideal é que a gente tenha os nossos canais, né, os grandes canais de digestão livre de toxina. E se você comer coisas geladas, esses canais eles tendem a fechar. E tudo que é toxina é difícil de circular. Porque o Agni, esse fogo digestivo, ele transporta, ele alimenta e ele separa o alimento. Se ele está mais baixo, você tem que ajudar ele a fazer isso. Se você dá alimentos que ele não consegue digerir, vai entupir esses canais, a minha imunidade vai cair e vai começar resfriado, dor de garganta, coriza. A fonte das doenças, né? doenças. A gente está chegando ao finalzinho, mas eu queria que você falasse rapidamente da meditação e do yoga, que também são parte desse conhecimento, acho que estruturam esse estado de saúde que se busca, né, esse equilíbrio, essa harmonia que se busca no Ayurveda. O Ayurveda ele tem 3 ciências irmãs, né? Que é o Ayurveda, o Yoga, o Tantra e a gramática. Então, eu tenho que andar de mão dada. Dentro do Yoga, a gente aprende as práticas do Asana, as práticas do yoga, da filosofia, a meditação e o pranayama, que é importantíssimo para o Ayurveda como uma forma de tratamento. O Tantra não é esse sexo tântrico, não é nada disso, mas é o entendimento da sua energia, do seu poder energético internamente. É uma meditação? Um tipo de meditação? É uma meditação, mas você entender como funcionam aqueles canais de energia, né? O que está conectado e o que está desconectado. Mas são práticas que a gente deveria manter... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Descruza a perna, faz assim. Todo mundo em casa pode fazer. Coloca aqui, respira. Vê se a tua respiração está na barriga ou no peito. Acho que está na barriga agora. Agora faz assim. Ó, dedo aqui. Fechou. Está no peito. Mudou? Então, são esses canais internos que a gente tem, que a gente sente que muda. O Tantra, o Yoga mexe com isso. Se você tiver algum desses canais desligado, ele religa. Então, é importante. Para o Ayurveda é importante. O alimento que você coloca na pele, por isso que a nossa base de tratamento é óleo. O Shirodhara, que é para
tratamentos específicos psiquiátricos, enfim, não é uma coisa que tem que ser feito o tempo todo, mas é vertente de óleo, leite, esfoliação, esses tratamentos todos, junto com meditação e com o yoga, é fundamental. Cristiane, a gente chegou ao final. Muito obrigada, Obrigada pelos a seus você. esclarecimentos, pelas informações que você trouxe aqui para a gente hoje. Até uma próxima. Até uma próxima. E o programa de hoje, então, fica por aqui. Mas se você tem alguma sugestão de tema, manda para a gente. Envia para o ligado@canalsaude.fiocruz.br ou então liga para o 0800 701 8122. Você também pode rever programas nossos antigos acessando o nosso site ou a página que a gente tem no Facebook. Eu encontro você no próximo Ligado em Saúde. Tchau, tchau.